Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer a resenha de um livro pra vocês. Já vou avisando que no início eu não vou dar spoilers, mas mais pro final do vídeo, da metade pro final, eu vou querer comentar algumas coisas. Então, se você tiver interesse em ler esse livro, não quiser pegar spoilers, eu vou avisar na hora que for começar a falar. Então, o início você pode assistir com calma, depois já vem as informações. E o livro é Shine, da Jessica Jung, que é uma ex-integrante do Girl Generation, um grupo de K-pop super famoso. Antes eu preciso mostrar pra vocês, a edição veio com essa jacket, com essa ilustração. E a capa do livro veio essa aqui. Veio com um card também, que eu não tenho aqui no momento. Ele tá guardado no cantinho. E esse livro vai contar a história da Rachel, que é uma garota coreana-americana, que tem o sonho de se tornar uma idol de K-pop, está fazendo treinamento de K-pop pra isso. E no início eu tava até me perguntando, não só no início, eu me perguntei nisso ao longo do livro, mas nesse início, quando eu tava introduzindo a protagonista, vou deixar esse livro de lado, eu tava me perguntando se a Jéssica não tava até se colocando na personagem, porque é uma menina que saiu dos Estados Unidos, foi pra Coreia pra tentar ganhar a vida como idol, ela tem uma irmã mais nova também, e são coisas que, né, a Jéssica, se não me engano, ela também cresceu nos Estados Unidos e foi pra Coreia pra virar idol, e ela tem uma irmã mais nova que virou idol também, né, que eu acho que é a Crystal, de FX. Então eu fiquei assim, será que ela baseou na história dela? Mas eu imagino que ela deva ter, talvez, se baseado mais pra criar a protagonista, mas as vivências da protagonista, as histórias lá, não necessariamente aconteceram com ela, e só quem vai saber disso é ela, né? E eu creio que muita coisa ali pode ter sido ficção, mas o interessante desse livro ter sido escrito por uma ex-idol é que ela conhece o sistema, ela conhece o mundo do K-pop dentro dos bastidores. Então, ela pode ter pegado muito do que ela viu, do que ela ouviu, pra compor essa história, o que eu acho bem interessante, né? Quando você escreve sobre algo que você sabe, né? E a gente fica tendo notícias, quem acompanha o K-pop vê notícias, imagina como as coisas são, mas não tá lá pra ver, né? Então, esse livro trouxe uma perspectiva um pouco interna pra gente. Pelo menos é o que eu acredito. Claro que com um pouco mais de drama, um pouco mais de confusão, porque a história tem que ter um enredo, mas nada do que eu li me soou impossível de acontecer na vida real, sabe? E acabou que eu já adiantei um pouco das minhas ideias gerais do livro, mas vamos lá, tem a Rachel, que é essa garota coreana-americana, então os pais dela são coreanos, mas ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos, em Nova York, ela, os pais e a irmã. Acaba que essas crianças, filhos de imigrantes, né, de culturas diferentes, às vezes eles têm dificuldades de adaptação, porque eles não sentem que pertencem 100% àquele lugar, e às vezes sofrem bullying e tal, e se sentem desconectados de uma cultura. E o K-pop foi algo que aproximou ela muito da cultura coreana, e a música em si ajudou ela muito, então ela tinha um apego por aquilo, o sonho de talvez fazer parte disso um dia. E aí, com muita dificuldade, ela conseguiu convencer a mãe dela de se mudarem para a Coreia para que ela pudesse começar o processo de trainee, né? Ela era bem novinha, ela era basicamente uma pré-adolescente quando foi chamada para essa empresa. E foi difícil, mas ela conseguiu convencer a mãe dela e toda a família dela mudou a vida inteira para ir para a Coreia para ela tentar a chance desse sonho dela. Então, o pai foi lá, largou o emprego que tinha, a mãe largou o emprego que tinha e foi, a irmã foi tirada da escola, do convívio com os amigos. Todo mundo mudou a vida completamente para ir pro outro lado do mundo, para ela realizar esse sonho. Então, ela se sente um pouco responsável também por isso. Ela se sente parcialmente culpada porque todo mundo teve que deixar algo para trás por causa dela. Então, ela quer muito que isso dê certo. Para ela é muito importante, e não só porque é o sonho dela, mas também porque ela não quer decepcionar a família dela, ela não quer que eles tenham se mudado em vão. Então ela tá nessa empresa como trainee e ela tem muita dificuldade em lidar com as câmeras. Então, eles estão nos treinamentos de mídia e ela fica travando sempre que tem que dar entrevista. Ela é extremamente talentosa, ela canta muito bem. Ela foi mesmo chamada por causa do canto dela, mas ela dança bem também, né? Eles têm que ser completos. Então ela tem o grupinho das trainees, meninas que são mais ou menos da faixa etária dela, e meio que ela não é muito querida entre elas.
Apelidaram ela de Princess Rachel, Princesa Rachel, que é tipo, porque diz que ela é muito querida pelo o dono da empresa e acham que ela tem vantagens, porque os trainees moram no alojamento e ficam por conta disso o dia inteiro. Mas a condição da mãe dela para que ela pudesse ingressar naquela empresa seria morar em casa com os pais, ir para uma escola convencional e só nos fins de semana ir treinar na empresa. Então todo mundo considera que ela teve um tratamento diferencial, um tratamento especial e não curtem muito ela. Mas mesmo assim ela tá trabalhando duro, já tem vários anos que ela tá nessa empresa e até agora nada de debutar e ela começa a ficar ansiosa, achando que ela tá chegando perto da idade, que eles já começam a ou te debutam ou te chutam porque você vai ficar velha demais, porque tem isso, né? Tem prazo de validade pra pessoa começar a fazer sucesso lá. E uma dessas meninas que não gosta muito dela é a Mina, que é uma menina de família rica, o pai dela é CEO, se não me engano, de uma empresa muito grande lá. Essas meninas, principalmente a Mina, ficam tentando sabotar a Rachel para que ela não consiga conseguir as coisas. Então, logo no início do livro, elas já aprontam uma com a Rachel. E a Rachel fica tentando se provar para essas meninas. Mas a Rachel não tá 100% sozinha. Ela não tem apenas inimigas. Ela tem uma amiga que é trainee também nessa empresa, que é a Akari, que é uma menina japonesa. Então, as duas se conectaram pelo fato de serem estrangeiras, né? Não se sentirem completamente conectadas com aquela cultura. Porque mesmo sendo coreana, a Rachel cresceu nos Estados Unidos, né? E ela também tem a Yujin, que é tipo uma mentora dela, é uma amiga dela que trabalha nessa empresa. Então a gente tá lá acompanhando a Rachel tentando realizar esse sonho dela, a Mina tentando sabotar ela. E pra botar mais fogo no negócio, trazer mais problemas pra vida dela, tem o Jason, que ele é um idol. Ele já debutou e é o queridinho. Ele debutou nesse grupo, nesse boy group, e ele é o queridinho de geral, assim, da empresa, dos fãs. E ele é canadense, então assim como ela, só que no caso ele é metade canadense e metade coreano. Ele tem ascendência ocidental também. Mas assim como ela, ele veio de fora, de outra cultura. E aí você já pensa, pronto, entrou um carinha na história, vai complicar a vida da protagonista, né? E os dois vão se conhecer numa festa, que ela não deveria estar indo naquela festa, mas ela vai escondido da mãe dela, porque ela tá tentando se provar pro pessoal. E nessa festa, a Mina apronta uma com ela, sabota ela, e no dia seguinte, iriam anunciar, e ela não sabia, anunciar alguém pra fazer uma parceria com o Jason, que ele ia lançar com uma trainee menina, ia ser um dueto. Ela queria debutar e ela achava que a menina que fizesse dueto com o Jason praticamente garantida de debutar no próximo grupo, porque a última vez que eles debutaram um grupo feminino foi numa turnê que eles fizeram lá e eles iam fazer essa mesma turnê naquele ano. Então, ela tava achando que tava chegando a hora e a mãe dela pressionando, tipo, olha, você tem que ir pra uma faculdade, escolher a faculdade, você vai. Ela falou, não vou pra faculdade, eu vou debutar. A mãe dela falou, até agora não aconteceu nada. Se você não debutar, você tem que escolher uma faculdade logo. Então, eles fizeram um combinado. Então, ela vai começar a tentar se provar pra conseguir debutar. Ela vai tentar conseguir um jeito de chamar a atenção dos executivos da empresa, pra eles darem uma chance pra ela. E aí tem toda a questão dela de lidar com a Mina, que é a rival dela, e com o Jason, que é um carinha com quem ela tem uma química muito legal. E eu não vou falar mais da história, porque o restante, né, seria spoiler. Na verdade, eu vou falar pro restante do vídeo, mas por aí. E o que aconteceu? Antes de eu ir pra sessão de spoilers, eu gostei da história. Não foi das melhores histórias, assim, tipo, que mais me empolgou. Porque tinha horas que eu ficava um pouco irritada com... Tipo assim, no início tava legal, depois eu comecei a ficar um pouco irritada com a Rachel, aí depois as coisas melhoraram. E aí eu fui pega de surpresa, que foi muito legal, algumas coisas aconteceram que eu não esperava por elas, mas foi bem legal acontecer aquilo. Então, no final, eu ganhei mais fogo, comecei a gostar mais da história. Mas no finalzinho mesmo, nos últimos instantes, eu fiquei com raiva da Rachel, porque eu tive a impressão de que ela é mesmo a princesa Rachel, sabe? Tipo, não é só um apelido que deram pra ela sem motivo. Claro que pra você é o centro do universo, mas ela fica agindo de vez em quando como se ela merecesse mais que os outros só porque ela dá muito duro, e isso me incomodou um pouquinho. Então vou encerrar aqui a parte sem spoiler. Se você não quer saber opiniões com spoiler sobre o livro, pode fechar aqui, mas antes dá um joinha,
Ficaria muito feliz se você fizer isso. E vamos lá. Então vamos começar falando sobre a relação da Rachel com o Jason. Foi legal, mas poderia ter sido melhor. Ficou faltando coisa no final do livro. O que que acontece? No início, eles se conhecem e ela tem a impressão de que ele é muito metidinho, que ele se acha estrelinha. E eu falei, cara, vai ter um Enemies to Lovers aí. Não teve, mas tudo bem. Eles se deram bem depois, então nem chegou a virar enemies. Tudo bem, eu gosto de histórias que não são Enemies to Lovers também. Ela conseguiu o dueto com ele, que na verdade virou, né, um trio. Tava bem fofinho acompanhar os dois, sabe? Ele sendo super legal com a irmã dela, eles passeando juntos e tal. E eu até entendi colocar aquele conflito dos dois não poderem ficar juntos porque os dois são idol. E que ela encontrou a Dina do Electric Flower, né? Que é tipo, é a idol, que ela é super fã. E viu que a menina tava namorando um cara que era famoso também. E depois o relacionamento da Dina arruinou a carreira dela. E a Rachel viu isso e a Dina deu conselho pra ela. Tipo, não se envolva com ninguém, isso é problema. E eu achei isso um conflito justo de se colocar na história, porque a gente sabe que tem problemas com relacionamentos de idols no K-pop. Vide a Hyuna e o Dawn, que basicamente foram expulsos da Cube porque assumiram o relacionamento. Graças a Deus, os dois estão felizes juntos. Mas tem muito essa questão. E ela até falando, né, pras meninas é diferente do que pros meninos. A carreira delas tem mais dificuldade. E até me irritava o Jason não querer entender o lado dela, porque foi meio bizarro pra mim ele já ser um idol e não entender das expectativas que as pessoas têm com os idols. Ele agindo como se estivesse tudo bem, só porque ele é super querido. Tipo, ele não olha ao redor dele, tipo, não teve escândalo contra os idols, ele nunca ficou sabendo de nada, sabe? Isso eu fiquei meio confusa. Porque eu imagino que todo mundo saiba, assim, nós que somos apenas fãs, a gente sabe disso, tipo, como é que o povo que tá lá dentro não sabe, sabe? É um cara, ou ele, tipo assim, ou ele tava bem sem prestar atenção nas necessidades dos outros mesmo. Porque ela ainda era trainee, então ela poderia perder tudo. E, né, tem toda essa questão dos idols não poderem ficar juntos, ele tava agindo como se não tivesse nenhum problema. Ok, teve esse conflito, o conflito foi resolvido, achei bacana. Aí teve a questão dela meio que usar ele pra conseguir pegar o dueto com ele, né? Porque. Só que não foi o plano dela, foi o plano da Yujin de botar os dois pra cantarem juntos e filmar. Eu achei que isso fosse dar problema pra ele, mas no final das contas foi a carta do ano reverso, né? Porque ele usou ela e a mina pra alavancar rumores de namoro, pra promover a turnê deles, pra poder ele se lançar como artista solo. Foi uma grande sacanagem, mas tipo, justificou ela terminar com ele por causa disso. E aí eu fiquei confusa no final, tipo, ele ajudou ela a debutar, porque ela debutou, né? Falou que ela tava indo pra debutar e que ele meio que parecia que tava envolvido naquilo de alguma maneira, então ela não iria e ele ajudou. O que aconteceu? Eu queria muito saber. Eu achei que o livro pecou no final em responder essas perguntas. Ele correu muito, sabe? Do nada, tava eles na turnê, do nada ela brigou com ele, que ela descobriu o que aconteceu, eles voltaram, já anunciou quem ia debutar, e é isso. Tipo, ele teve alguma relação com isso ou não? Porque deu a impressão que teve, mas a gente não sabe o que aconteceu. Outra coisa que eu achei que ficou faltando mais informação foi sobre o pai dele. Pareceu todo um conflito lá do histórico do Jason, mostrou a família dele, ele chateado com o pai, mas não desenvolveu isso. Então, jogou pra gente o negócio, deixou a gente curiosa e parou, sabe? Eu não me incomodo da Rachel ter terminado o livro sozinha, porque eu acho legal, às vezes, quando quebra a nossa expectativa. Tô muito acostumada com romances que tem um final feliz, que o casal fica junto no final. Então, geralmente eu pego um livro, se me apresentam já um relacionamento, um flerte, uma possibilidade de um relacionamento, eu já vou imaginar que vai dar um romance com um final feliz. E aí, quando a menina termina sozinha, eu fico, uau, que refrescante, né? Eu não esperava por isso. Então, eu achei legal ela terminar sozinha. Eu só queria entender melhor o que aconteceu ali, se o Jason teve participação no debut dela ou não. Uma outra coisa que me incomodou foi a relação dela com a Kari. Cara, ela foi muito sacana com a Kari. Tipo, às vezes, eu queria mandar mensagem pra ela. Mas eu esqueci, eu estava ocupada. Cara, era só mandar um oi, sabe? Tipo. E eu não sei nem qual foi o papel da Kari na história. Ela foi completamente descartada. Eu não sei se foi pra mostrar que a Rachel tava mudando, porque, né, com esse negócio de ficar nos holofotes, mudou ela, mudou as prioridades dela. Não sei se foi esse o intuito, mas pareceu que foi isso. Porque no início a Kari tava lá pra ela como uma boa amiga sempre. De repente ela foi se afastando da Kari, ela tinha tempo para as gêmeas, ela tinha tempo pra irmã, ela tinha tempo pro Jason.
mas não conseguia tempo pra Kari, e do nada a Kari foi sumindo da história, até que a Kari foi transferida pra outra empresa. E isso não deu em nada, só mostrou que a Rachel, tipo, seguiu em frente daquela amizade. E eu fiquei meio sentindo que não foi bem resolvido isso, pra mim ficou meio faltando coisa. A questão com a Mina também eu fiquei incomodada de como terminou. As duas no início estavam rivais, tipo, a rivalidade feminina nem sempre é legal, mas talvez nesse universo, né, de K-pop, de competitividade pra poder ser uma trainee que vai debutar, fosse justificável. E aí tiveram momentos em que a Rachel e a Mina começavam a se dar bem, eu ficava, caramba, as duas podem ter uma amizade incrível. Teve uma hora que elas ficaram, tipo, quase amigas lá na história e tava indo tudo bem. Começou a desenvolver uma amizade, o que eu achei legal, né? Porque as duas nunca tinham dado chance de conhecer uma outra, já que a Rachel não convivia com os trainees no dia a dia. Tinha esse afastamento, e aí as duas tendo que conviver juntas na turnê. Eu achei que era uma oportunidade super legal de transformar essa rivalidade feminina numa amizade. Só que não rolou no final com tudo aquilo, as duas se tornaram rivais novamente. E eu fiquei um pouco decepcionada com isso, sabe? Era uma chance de trazer uma evolução, porque assim, a Rachel tava com medo das câmeras e ela superou isso, sabe? Então tava tendo uma evolução dos personagens, um desenvolvimento legal. Mas isso aí eles não mudaram, sabe? E isso chega no ponto que me deixou muito decepcionada com a Rachel no final do livro, porque eu vou ler um trechinho pra vocês entenderem. Porque assim, tipo assim, eu entendo a rivalidade dela com a Mina, porque a Mina se vê como rival dela também, né? As duas competem o tempo todo, e a Mina quer arruinar a vida dela, a Mina quer expor ela bêbada, que talvez foi dopada ali. A mina quer expor ela com o Jason. E eu acho muito engraçado, né? Que, tipo, tem altos bullying lá e ninguém faz nada. Não sei se na Coreia é assim mesmo, ninguém faz nada. Mas beleza, elas vão debutar juntas. Então eu penso assim, mesmo vocês se odiando, vocês estão no mesmo grupo. Você quer que dê certo. Você não quer perder sua carreira, você não quer que o grupo deixe de existir. Então se você tretar com alguém do seu grupo, talvez acabou pra você, acabou pra outra pessoa, talvez acabou pro grupo. É sua chance de brilhar, que você tá esperando e trabalhando por anos. Então, mesmo que você não goste da pessoa, você tolera e trabalha em grupo ali naquele instante dos palcos, das gravações, pra dar certo. Mas parece que a Rachel só pensa nela. E por isso que eu imagino que, tipo assim, a Kari foi e não deu em nada. A partida da Kari não afetou a Rachel em nada. E aí tá, beleza, elas vão debutar, vai ter a primeira apresentação. Então tá, tem uma apresentação pra fazer. É bem o finalzinho do livro assim. Estamos prestes a fazer uma apresentação inesquecível. Se alguém tivesse me contado quando eu tinha 11 anos tudo que teria que sacrificar para chegar a esse momento, tudo que me seria roubado, eu acharia que estava descrevendo um K-drama. O caminho para chegar aqui se revelou mais difícil do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Mas cá estou eu. Apesar de tudo, cheguei à minha estreia. Penso nas Hanyeo. Quando sentimos que não aguentamos mais, lembramos que já fizemos isso antes e vamos fazer de novo. Penso em Lia. Seus sonhos são meus sonhos. Penso em Oma. Você merece sua chance, Rachel. Você se esforçou tanto. Quando a cortina abre, tomo uma decisão. Encarando a câmera central, dou um grande passo para frente, deixando as outras meninas enfileiradas atrás de mim, e paro sob os holofotes, sozinha. Chegou a minha chance de brilhar e não vou deixar ninguém me impedir. E aí acaba a história. Acaba a história com a Rachel sendo completamente egoísta e não aprendendo nada. Ela evoluiu como idol. Ela conseguiu o que ela queria. Mas eu não vi uma evolução de pessoa. Tudo bem, se tem relação não tão boa com as meninas que estão lá, mas é sonho delas também, sabe? Eu fiquei meio incomodada, fiquei tipo... Aí eu não consegui gostar da Rachel até o final do livro. E é muito complicado quando você pega a antipatia da protagonista, né? Mas eu acho que foi uma história interessante, mas é uma protagonista com a qual eu não consegui me relacionar. Se isso fosse um K-drama, por exemplo, eu assistiria pela história pra saber na jornada dela do que ia dar, mas nem tanto por ela. Porque tem personagens que são carismáticos, que você fica torcendo por eles, né? Tipo, eles sofrem, passam por dificuldade, você quer que dê certo. Eu meio que torcer por ela, porque ela é a protagonista, mas ao mesmo tempo eu não torcia tanto, porque ela tinha um pouco dessa atitude mesmo. No início eu falava, não, sacanagem, o povo tá fazendo bullying com ela. Mas no final só me provou de que ela acha que ela é o centro das atenções. Tipo, vou chegar no holofote na frente de todo mundo, deixa eu ignorar todo esse grupo. Vou tratar minhas companheiras de grupo como dançarinas, backing vocal, tipo... Não, um grupo é feito de mais de uma pessoa. Se você quiser ir sozinha, vai pra carreira solo, sabe?
o livro poderia terminar, tipo, deu tudo certo, mas terminou comigo assim, não gostei dessa menina. Mas foi uma boa história na maior parte do livro, assim. Gostei da surpresa dela ter descoberto do esqueminha do Jason. Gostei dela ter terminado o livro solteira. Mas acho que poderia ter sido melhor. Então, assim, não foi uma leitura ruim. Foi o final mesmo que me irritou mais. Eu precisava compartilhar isso. Então, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é porque tem spoilers e eu não quis dividir em dois, entendeu? Então, se assistiu até aqui, muito obrigada por assistir só. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!